24 de abril de 2018. Vitória diante do Estudiantes daqui a pouco na Vila Belmiro pode deixar o Santos mais perto de uma vaga para as oitavas de final da Libertadores. Você vai ver como foi o desembarque do Palmeiras na Argentina. Polêmica envolvendo o atacante Dudu e a torcida agita o Verdão às vésperas do confronto contra o Boca Juniors. Corinthians faz último treino na capital paulista antes da estreia na Copa do Brasil, amanhã contra o Vitória pelas oitavas de final. Técnico Fábio Carille vai mexer no time. Exames afastam risco de lesão grave. Rodrigo Caio deve ter recuperação rápida no São Paulo. E tem também a terceira reportagem da série O Outro Lado da Bola. Serão 10 episódios mostrando a evolução do futebol na Suíça e na Bélgica. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando da Libertadores. 3 jogos movimentam a rodada desta noite. O Deportivo Lara recebe às 7h15 na Venezuela o Milionários da Colômbia. Em Medellín, o Atlético Nacional enfrenta às 9h30 o Bolívar. Tem também Santos em campo. Às 9h30 o Peixe joga com Estudiantes na Vila Belmiro. Uma vitória pode deixar o Alvinegro muito perto de uma vaga para as oitavas de final. Veja agora como está a situação de cada equipe brasileira na competição. Ganhar uma Libertadores da América não é tarefa fácil. É preciso desviar de muito perigo para seguir em frente na principal competição sul-americana. Com o fim do primeiro turno da fase de grupos, os brasileiros seguem firme na disputa. Grupo 1, o líder é o paraguaio Cerro Porteño com 7 pontos. Em segundo lugar está o Grêmio com 2 pontos a menos. O Defensor Sporting do Uruguai está na terceira posição com 4 pontos. Já o Monagas da Venezuela não somou nenhum pontinho. Outro grupo que tem brasileiro na briga é o 4. O Flamengo lidera a chave com 5 pontos, a mesma pontuação de River Plate, que fica com a segunda colocação por conta do critério de desempate. Em terceiro está o Santa Fé da Colômbia com 3 pontos e o Emelec do Equador está na lanterninha com apenas 1 ponto. No grupo 5, os brasileiros não estão bem. A liderança é do Racing da Argentina com 7 pontos, seguido pela Universidade de Chile com 5. E na sequência aparecem o Cruzeiro com 2 pontinhos e o Vasco com apenas 1. Já no grupo 6 tem brasileiro na ponta. O Santos lidera com 6 pontos, seguido pelo Estudiantes da Argentina com 4. O mesmo número que o Real Garcilaso do Peru. Porém, o time argentino leva vantagem no critério de desempate. Em quarto lugar no grupo está o Nacional do Uruguai com 2 pontos. No grupo 7, a liderança é do Corinthians, que soma 7 pontos. O Milionários da Colômbia está na segunda posição com 4 pontos, enquanto o Independiente acumula 3, a mesma quantidade do Deportivo Lara da Venezuela, porém o time argentino ganha a terceira posição no saldo de gols. O grupo 8 também tem brasileiro na liderança. O Palmeiras está com 7 pontos, enquanto o Boca Juniors tem 5. Na terceira posição está o Junior Barranquilla da Colômbia com 3 pontos e na lanterninha o Aliança Lima do Peru com apenas 1 pontinho. A fase de grupos da Libertadores só termina em maio. O caminho para chegar ao título ainda é longo e para ser campeão é preciso sangue frio e muita precisão. Dançar conforme a música é o segredo, já que no final a recompensa é grande. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Sem dúvida alguma, é muito difícil você fazer qualquer previsão em termos de Libertadores da América. Me lembro que em 2015 o River Plate fez uma campanha horrível na primeira fase. Dependia de uma combinação esdrúxula de resultado na última rodada para se classificar. Se classificou em 16º lugar e terminou como campeão. Pode acontecer isso, né? Os brasileiros estão bem de maneira geral. O que mais preocupa mesmo em termos de brasileiros é a situação do Cruzeiro e também a situação do Vasco. As duas equipes estão muito mal no grupo, que tem a Universidade do Chile e também tem o Racing.
O Cruzeiro tem 2 pontos, o Vasco tem apenas 1, contra 7 e 5 pontos, né, de Racing e depois de Universidade do Chile. Então vamos ter que, no meio aí dessa rodada agora, né, nos jogos que tem pela frente, tanto o Vasco em casa contra o Racing, como o Cruzeiro em casa com a Universidade do Chile, precisam vencer. No mais, Santos, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, até o Flamengo vivem situação, sabe, uma situação confortável. Chico, boa noite. Bom, boa noite, meu caro Celso Cardoso, boa noite, Michel Janela, boa noite a todos vocês. Eu acredito o seguinte, que com o passar do tempo, as competições começam a ter uma outra importância dentro do futebol, e principalmente para o futebol brasileiro. Por exemplo, já está mais do que na cara que tem que mudar realmente os regionais que estão deficientes, né? São campeonatos de começo de temporada e os times se desgastam demais, tem que ter mais tempo para treinar, podia ser mais curto, né? Uma coisa tipo a Copa do Mundo, né? Um mata-mata bem feitinho, né? Com chaves divididas e tal, e aí talvez desse certo. Aí você tem a Libertadores, que hoje já não paga tão bem, né? Como paga a Copa do Brasil, por exemplo, que paga 56 milhões por campeão, 25 por vice, quer dizer, e outros campeonatos. O Brasileirão paga muito bem também, não paga 50 milhões, Nossa. mas está pagando 30, 36 milhões de reais para quem vencer. É bem diferente do que foi o ano passado com o Corinthians, né, que ganhou 18. Quer dizer, as premiações no futebol brasileiro aumentaram muito. Então, vai chegar uma hora que não vai compensar você disputar torneio sul-americano, por uma série de razões, porque o ganho é pouco, né? E as competições aqui dentro do Brasil vão ser cada vez mais valorizadas. E é o que eu estou vendo por aí. E essa Libertadores começou dentro de uma lógica. Eu acho que aí o que está surpreendendo realmente é o Cruzeiro, que não está correspondendo. Mas tirando o Cruzeiro, que dá para recuperar no segundo turno, eu acho que o Vasco está fora e tem muita equipe aí que vai cair fora que não passa de tigre de papel, hein? Anota o que eu estou dizendo. E meus candidatos para essa conquista Boca, River Plate, Corinthians e Grêmio. Ou Grêmio, né? Um desses 4 leva essa Libertadores. Muito bem. Hoje, às 9h30, o Santos recebe o tetracampeão Estudiantes na Vila Belmiro em duelo válido pelo grupo 6 da Libertadores. A equipe de Jair Ventura lidera a chave e quer a vitória para se aproximar cada vez mais da classificação para as oitavas. Confira a preparação do Peixe. O Santos estreou na Libertadores com derrota no Peru, 2-0 para o Real Garcilaso. Depois, reabilitou-se ao vencer o Nacional do Uruguai no Pacaembu, 3-1. Assumiu a liderança isolada do Grupo 6 quando ganhou do Estudiantes por 1-0 fora de casa. Logo mais, às 9h30 da noite, repete o confronto com os argentinos. Só que agora é na Vila Belmiro. O clima de Libertadores na Vila é diferente. Quando a torcida comparece, né, tem aquele corredor de fogo, como você disse, ali é emocionante. Para o adversário que vem também, eles sentem bastante. E o fato da Vila, né, nossa casa, mais aconchegante ali, então a pressão é maior também. Então isso ajuda a gente e desfavorece o adversário. Com o fator campo a favor, resta ao Santos empatar num outro quesito para vencer novamente o Estudiantes e encaminhar muito bem sua classificação para a fase mata-mata da Libertadores da América. Acho que é igualar na vontade, né? A gente sabe que argentinos, uruguaios são jogadores muito raçudos. Então a qualidade nossa sobressai. Então se a gente igualar na força, né, na raça, a gente tem totais condições. Não quer dizer que a gente vai ganhar o jogo, mas a gente tem uma grande chance, sim, se a gente igualar na vontade, porque a nossa técnica pode sobressair. Também acho, viu, Chico? Vejo o Santos como favorito contra o Estudiantes. Esse Santos que, pra gente, é uma incógnita, quando você acha que vai ser uma coisa muito ruim, acaba surpreendendo. O Santos surpreendeu nos últimos 2 anos, né? E continua surpreendendo na temporada. Não está brilhando tanto quanto o ano passado, nem como no ano retrasado, mas tem se revelado um time competitivo. Está bem na Libertadores, chegou a semifinal do Campeonato Paulista. Eu vejo com bons olhos esse jogo, sim. Acho que dá para o Santos ganhar. Contra o Estudiantes, é bom a gente lembrar que o gol, né, que
que deu a vitória para o Santos, foi um gol irregular. Mas a arbitragem não viu e o que vale realmente é a vitória. Fez por merecer 1-0. Mas é que tá, muita gente esquece desse gol irregular do Santos, que foi lá do Rodrigo com Y, e lembra muito do gol que foi anulado, né, do Independiente contra o Corinthians, o cara alegou impedimento. Quer dizer que você vê quantos erros acontecem na Libertadores. Sim, claro. Né? Mas é que contra o Corinthians tudo ganha de uma dimensão assim, assustadora, absurda. Né? Cai um alfinete lá no CT. Esse gol aí, olha só. Vai ser uma bomba. Esse gol impedido aí, foi esquecido. Não tem um santista no mundo que fala desse gol impedido. E foi impedido. Foi impedido. Na hora que o cara chuta, se a bola tivesse entrado direto, era gol. Mas ela não entrou, bateu na trave, bateu no pé do Rodrigo. Aí vai dar para ver bem, ó. Tá vendo? Ele está muito na frente da linha da bola lá. E foi um impedimento sem vergonha, dá para um bandeirinha ter marcado. Os caras erraram a favor do Santos. Agora, quem é que fala desse impedimento? Não, todo mundo fala do gol que o Independente o tal do Independente marcou. O Independente já disse que vai sair da competição, porque é uma vergonha. Quer dizer, como se o Independente fosse o Real Madrid, sei lá o quê, o time do Papa, né? De certa forma, é uma espécie de Real Madrid da América do Sul. Sim, isso na história. Isso na história. No papel, né? No papel, eu também... Minha filha me desenhava quando eu era pequenininha como um rei. No papel, então, pai para criança, tudo é rei, rainha, mãe, né? Essas coisas. Mas a gente, na verdade, não é rei, né? Rainha não é nada. Meu filho, eu sou Hulk. E o seu filho desenha você como Hulk. Então, quer dizer, são fantasias que a gente tem na cabeça. Agora, a história é para ser registrada e para ser cultuada, né? Ou cultuada até às vezes, né? Mas eu até admito esse culto à história. Agora, que o Santos hoje é um time indefinido, não tem padrão técnico. É diferente do ano passado. Tinha o Lucas Lima, tinha também o Ricardo Oliveira, que fazia gol. Quer dizer, foi perdendo, enfraqueceu o Santos do ano passado para cá. Enfraqueceu demais. Bruno Henrique voltou, se machucou. Então, quer dizer, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que o Santos até se classifica, mas não sei se passa nas outras fases, não. Eu acho que não. Bom, a enquete do Gazeta Esportiva é justamente sobre o jogo entre Santos e o tradicional Estudiantes pela Libertadores. Nós queremos saber o seguinte de você que está do outro lado da telinha. Qual vai ser o resultado da partida? Vitória do Peixe, empate ou vitória do Estudiantes? Participe votando através do site gazetesportiva.com. Como diz a letra do hino, né? Santos! Uou! Agora quem dá bola é o Santos. Então vai ser o Santos. E aí, Chicão? Vai ganhar porque o time de Estudiantes é fraco. Se fosse um pouquinho mais forte, complicava a vida do Santos. Mas vai ganhar porque é fraco o adversário. Eu também aposto no Santos. E amanhã tem Palmeiras na Libertadores. Em meio a uma polêmica envolvendo o atacante Dudu e a torcida, o Verdão encara o Boca Juniors na Bombonera. Veja como foi a chegada da equipe em Buenos Aires. A relação da torcida do Palmeiras com os jogadores do clube não está muito boa. Nesta madrugada, a equipe desembarcou na Argentina, onde enfrenta amanhã o Boca Juniors pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Ao chegar no hotel em Buenos Aires, a delegação foi surpreendida por cerca de 20 torcedores, que direcionaram uma forte cobrança ao capitão do time, Dudu. No domingo, o camisa 7 foi o responsável pelo gol da vitória diante do Inter, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, mas não comemorou quando balançou a rede. A atitude desses torcedores vai na contramão da recepção que o grupo teve no aeroporto de Guarulhos, antes de embarcar para a Argentina. Olha aqui, meu amor. Fala que você foi no jogo, gatinha. 5-0. Um dos mais experientes no time palmeirense, Edu Dracena, pediu o apoio da torcida. As pessoas que cobram a gente, porque sabem o quanto que a gente pode render, o quanto que a gente possa estar ajudando a equipe. Então, eu acho que os jogadores estão bem tranquilos, né? Não que eu falo assim, sem responsabilidade, mas eu falo que a gente sabe da nossa responsabilidade, sabe do que a gente representa hoje, milhões de torcedores no mundo todo, porque sem eles a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, desde já eu peço para que eles possam estar do nosso lado, como já estiveram em muitos momentos difíceis que a gente já passou. O Palmeiras levou para a Argentina praticamente força máxima. Apenas o venezuelano Guerra ficou em São Paulo tratando de uma lesão. O clube lidera o grupo 8 da competição com 7 pontos.
O Palmeiras tem condições, Chico, de chegar lá em La Bombonera e ganhar o jogo. Sem qualquer tipo de exagero. Pode acontecer. Acho provável até. Tem time para isso. Mas tem que parar com esse mimimi também, sabe? É muito mimimi. Já vira a página, para de... porque torcedor fica falando mal de mim, porque isso, porque aquilo. Sabe? Faz parte da complexidade das relações humanas. Eu já desisti de esperar qualquer tipo de reconhecimento. Claro que a gente espera. Daí ele vem muitas vezes, mas de uma imensa maioria, que haja unanimidade. Já escrevia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então, sabe, não comemorar gol por causa das reclamações da torcida, tá? Mas tem um monte de gente que estava lá aplaudindo e que... por causa talvez de uma minoria, você acaba não se relacionando com uma maioria que gosta. Então, sabe, muito mimimi, Chico. Já perdi a conta de quantas vezes eu falei mimimi nesse comentário, mas é para ratificar mesmo que tem muito mimimi. Quando a gente trabalhava aqui com o Roberto Avalone, o Roberto Avalone tinha a mania de... A gente se discutia muito, né? Ele não admitia que era palmeirense, não admite até hoje, mas é palmeirense. E eu, corintiano, sempre admiti. Então, a gente falava, quando tinha Palmeiras e Corinthians, que era a briga do Cortiço contra a Maloca, né? Porque o Corinthians é uma maloca só, né? Então, você viu o que aconteceu com o Sanches no começo do ano, que quase lincharam o Sanches quando ele se elegeu presidente. E o Palmeiras, na mesma proporção, do outro lado, é um cortiço. O que é o cortiço? É quando um xinga o outro, sabe? As paredes são próximas, as janelinhas são próximas, as ruas são estreitas. Então, o vizinho briga, você escuta ele brigar, o vizinho tá no banheiro, você escuta o cara, né? No banheiro. É uma coisa assim, o Palmeiras é mais ou menos isso. O Palmeiras é um cortiço só, e o Corinthians é uma malaca só. Então, não dá para separar o Corinthians disso e separar o Palmeiras desse espírito. É um espírito que vem há anos, que forma esses dirigentes de pai para filho, e assim vai. E hoje o Palmeiras está numa arrogância, chegou ao auge. Ele acha que é um cortiço chique. O Palmeiras acha que é um cortiço chique. E não existe cortiço chique. Cortiço é cortiço. Esse que é o negócio. O Corinthians não se acha mais chique. É maloca mesmo e assume. E por isso que dá certo, está dando certo. É um time de maloqueiro e sofredor, não tem um craque. Nem o goleiro é craque. Nem o goleiro. Não, mas o goleiro é bom goleiro, mas não é craque. Então, é um time que tem limitações, assume que tem limitações, sabe? É um time que deve, assume que deve. O Palmeiras não. O Palmeiras acha que é tudo chique, que é tudo muito bonito, que é só ir lá pagar e comprar. Parece esses ricos que ganham na loteria e gastam dinheiro à toa. Então, quer dizer, não é assim. E se vai pegar o Boca, tome muito cuidado, que lá na Bombonera, a chance do Palmeiras perder, de 0 a 100, é 99,99. 9999,9999. Quer dizer, o mínimo de chance do Palmeiras ganhar lá. Então, se depender desse jogo para acabar a crise, não vai acabar a crise do Palmeiras. Não vai acabar. A crise se acaba ao longo prazo. Essa que é a grande verdade. E vamos parar, vamos respeitar as origens. Tem que se respeitar a origem. Vou repetir, o Corinthians é maloca. Quase mataram o Sanches agora quando ele foi eleito. Quase lincharam o Sanches. Se ele não se escondesse no banheiro, ele tinha sido morto. E se escondeu no banheiro das mulheres, que é pior ainda. E esse é o Corinthians, é coisa de maloqueiro. Agora, Palmeiras... Maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Já dizia minha avó. É verdade. Agora, coisa de palmeirense é cortiço, é fofoca, é briga, é discussão, sabe? E dá-lhe porco. Então assume que é assim, sabe? Não fica dando uma de chique, né? Como diria Vanderlei Nogueira, né? Não fica dando uma de chique. Lá não tem ninguém chique. A propósito, em torno de tudo isso, imagina o que vai ser. Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar agora em maio, dia 12 de maio. Duas rodadas. Daqui 2 rodadas, tem exatamente. Gente, o que não vai ser esse jogo? Exato. Jogo imagina o que não vai ser esse Corinthians e Palmeiras em Itaquera. Em Itaquera agora. Itaquera.
Daqui 2 rodadas. Tem até a rodada final de semana, tem uma outra rodada. É jogo para derrubar treinador, hein? Não o Carille. Quinta rodada. Mas pode derrubar. E assim, parece que quando a situação é ruim, vai ficando cada vez pior. O Palmeiras está com o Bruno Henrique do Palmeiras, ele teve um problema lá com a Federação Italiana de Futebol. 1 ano suspenso. Isso, por adulteração, documentos adulterados. Se a Federação Italiana comunicar à FIFA, isso se estende ao Palmeiras, porque a FIFA, né, manda no futebol mundial. Então, essa notícia está lá na capa, destaque no site gazetesportiva.com, se você quiser entender mais esse pepino que o Palmeiras pode ter pela frente, tá? E só uma coisinha, pois não, Chicão. Para quem quer saber o que pode acontecer aí no julgamento da Federação Paulista de Futebol, dá uma lida lá na coluna do Juca Kfouri, o nosso grande e querido Juca Kfouri, que hoje ele faz revelações de fotos exclusivas que amanhã vão ser colocadas pela tal da empresa aí que o Palmeiras contratou. E outras fotos ou aquelas fotos da... outras fotos. É um cara a uma distância... quilométrica. Né? Com o celular na mão. Com alguma coisa parecida com o celular, pode ser uma caixa de bombom. Pode ser um chocolate, pode estar falando com a mãe. Pode estar falando, ou não está falando, não dá para ver nada. Aí você aumenta a figurinha, vai aumentando, não dá para ver nada. Então, quer dizer, essa é a prova que o Palmeiras vai colocar contra o Corinthians para anular o jogo, que era fazer que teve interferência. Olha, vou dizer uma coisa para você. Juca Kfouri, você matou a pau. E uma coisa eu posso garantir, o Corinthians é campeão paulista de 2018 sem dúvida nenhuma, que essa defesa é simplesmente ridícula. Se pagar esses caras para apresentar isso, jogar dinheiro pela janela. Muito mais uma satisfação para a torcida, Chico, do que uma esperança de reverter o resultado. Só para mostrar que está brigando e que houve indignação. Torcida quer e que lá não. Torcida quer título, mas isso é o pensamento do dirigente. Quer time jogando bem. Isso que torcida quer. Não quer saber se contratou empresa que vai resolver um caso que o Palmeiras foi roubado ou não foi roubado. Todo mundo viu que não foi pênalti. E depois teve a cobrança de pênalti que o Palmeiras perdeu 2. Então, sabe, não tem isso, quando perdeu 1. Amanhã o Palmeiras entra no TJD com esse material que o Chico falou, feito por essa empresa que o Flávio ontem mostrou aqui no programa, também comentou sobre porque o TJD já arquivou a anterior, né? Ele vai entrar com essa denúncia, se arquivar, aí o Palmeiras pode ir ao STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e o presidente do Palmeiras disse que está decidido aí até as últimas instâncias, conversar com o Papa, Deus e todo mundo. Então, enfim, Corte Arbitral do Esporte, hein? Última instância. Agora, só uma coisa. Só uma coisinha que eu queria colocar. Se o Palmeiras quer moralizar o futebol, eu pergunto o seguinte, eu não sei. Se vocês souberem e alguém souber, por favor, nos informe. Já expulsaram ou já caçaram o título de conselheiro vitalício do Marco Polo Del Nero? Que está sendo perseguido pela Interpol, pelo FBI e pela CIA. E que está foragido no país, né, e não sai nem para ir no Paraguai. Não. Tomar um vinho. Então, quer dizer, é o fim da picada. Mas quem vai para o Paraguai tomar um vinho? Eu já fui. Já foi? Só para tomar um vinho? Claro, que bom, claro. Você é chique, Chicão. Você e o Celso são... Dá licença, estava lá perto, fui lá tomar um vinho no Paraguai. É demais, mano. Agora, eu não sei se era falsificado, mas tomei. Agora, quem quer moralizar o quê? Se tem um conselheiro vitalício que está procurado pela Polícia Internacional. Então, peraí, meu. Que moralização é essa? Moralizar o quê? Moralize primeiro a sua casa. Não, é porque quem pensa em produção de vinho, né, pensa, Chile, na Argentina, no Paraguai, eu não sei se tem bons vinhos. Você conhece. Não é da tradição. Agora, chilenos e argentinos, aí já é uma boa lá no Paraguai vai ter, provavelmente, né? um chileno e um argentino, Paraguai. Pode ser. Mais parado. Olha, ontem, na Ilha do Retiro, Sport e Botafogo empataram em 1-1 no último jogo da segunda rodada do Brasileirão. Nesta terça pela manhã, Nelsinho Batista, técnico da equipe pernambucana, detonou a diretoria e pediu demissão. Já, veja os gols. Na Ilha do Retiro, aos 40 minutos do segundo tempo, Everton Felipe avançou em velocidade, se livrou da marcação e chutou. A bola desviou em Gustavo antes de ir pro gol. 1-0 Sport. Mas nos acréscimos, Rodrigo Lindoso aproveitou o cruzamento rasteiro e de primeira acertou o canto do goleiro Maílson. Final, Sport 1, Botafogo também 1. Achei sensacional o que fez o Nelsinho Batista.
E quando um profissional atinge uma certa maturidade, tantos anos de carreira, ele realmente pode se dar ao luxo de dizer não para algumas coisas com as quais ele não concorda. Vazou um áudio, esses áudios de WhatsApp agora vivem vazando, de um diretor falando assim, olha, se perder para o Botafogo, o Nelsinho vai ser demitido. Ele não perdeu, empatou, mas ele pediu demissão mesmo assim, em resposta a esse áudio vazado. E disse mais, que ele estava lá 4 meses sem receber. O esporte não paga ninguém, perdeu um monte de jogador, que o trabalho estava sendo bem feito, apesar dos resultados não aparecerem, e que ele não confia nos dirigentes do esporte. Então, sendo assim, um abraço, vou embora. Foi isso que disse o Nelsinho Batista na coletiva de hoje. Olha, eu vou falar uma coisa, ainda bem que ele pode fazer isso, né? 55 anos de carreira, né? 55 anos de carreira, teve glórias mil, foi o primeiro esporte campeão. mesmo, ele foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão do Corinthians, sim. Né? Embora tenha caído para a segunda divisão com o Corinthians, ele também acabou conseguindo... O primeiro título brasileiro da história do Corinthians. Brasileiro, 1990, pelo Corinthians, montando aquele time de Neto, Topanzinho, tinha o Fabinho pela direita, o Fabinho de Santo André, né? O Guinei na defesa, né? Enfim, era o Wilson Mano, o Ronaldo goleiro, né? O Ronaldo Giovanelli, meu grande amigo Ronaldo Giovanelli. Então, enfim, é um treinador que foi para o Japão, ganhou muito dinheiro, então ele pode se dar o luxo de fazer isso. E quem não pode, né? Tem que ficar lá, recebendo 5, 6, 7, 8 meses, não recebendo, né? Fingindo que é técnico, fingindo que recebe e fingindo que está dirigindo um time de futebol que não existe. Né? Time de futebol que não tem a menor estrutura. Hora dos gols pela Europa. Destaque para a vitória do Everton na Premier League. Veja. E hoje tivemos o primeiro jogo das semifinais da Liga dos Campeões da Europa, um jogaço entre Liverpool e Roma, mas de dar gosto. O Liverpool abriu 5-0. 5-0. O Salah fez 2 gols, o Firmino também fez 2 gols. E aí a Roma diminuiu, fazendo 2 gols no final do jogo, deixando ainda aberta, né, a disputa. Eu acho que o Liverpool deu um enorme passo, mas depois do que a gente viu com a própria Roma contra o Barcelona, quando perdeu 4-1 lá na Espanha e venceu por 3-0 na Itália. A Juventus, que tomou 3-0 do Real Madrid no primeiro jogo na Itália, foi em Madrid, abriu 3-0 e por pouco também não complicou a vida do Real Madrid. Sabe, a Roma ainda pode chegar na Itália achando que tem chance, mas o Liverpool na final é sempre camisa na xepa. É tradição. Mas hoje não eu sou apaixonado por esse clube, esse Liverpool. Eu também acho legal, me lembra a terra dos Beatles, né? Torcida fanática. Eu fui para a Inglaterra, mas não tive oportunidade de ir para Liverpool, porque é um porto, né? Então não deu para ir para lá. Mas um dia eu gostaria de ir, cidade cinzenta, parecido com São Paulo, né? E passar naquela caverna onde os Beatles começaram a tocar. E está lá até hoje, né? Virou patrimônio histórico e tal. Mas, apesar disso, é um time que fascina mesmo. Nos anos 60 e 70, tinha times muito bons. Sim. Mas hoje eu não gostei, para dizer a verdade para vocês. Não gostei, porque estava 5-0. E estava tão fácil de você fazer o sexto. E acabou não fazendo e tomando 2 gols, que podem complicar uma barbaridade a classificação. Então, eu acho que o futebol inglês está vivendo um drama que a seleção inglesa vem vivendo há muito tempo. A síndrome de cavalo paraguaio, sabe? Sai na frente, vai para cima de todo mundo, é um baita de um time. Não, tem o City, tem o Arsenal, tem o Tottenham, tem o United. Se bem que o United não está tão bem, né? Não. Mas, pô, é aquela coisa, agora os caras vão arrebentar e vão ganhar a liga. E chega lá, sempre acabam fazendo uma bobagem e perdendo jogos fáceis. Títulos fáceis. Então, o futebol inglês é o cavalo paraguaio lá da Europa. Podem anotar isso aí, que é verdade isso aí. Sai na frente, mata a pau todo mundo, chega na hora de carimbar o passaporte, cadê a tinta? Chico, escreve aí, Liverpool na final. Vamos ver. Tomara que seja. O Corinthians ganha a Libertadores aqui, vai lá e ganha deles. Porque, desculpe, Liverpool não dá para no cheiro pro Corinthians. E não precisa nem contratar ninguém, não. Pode ter esse time que está aí mesmo. Bate nesse Liverpool de hoje. E o Salah é o melhor do mundo atualmente? Eu acho.
O que é? O Salah. E ainda falando de futebol internacional, a gente vai acionar agora os nossos enviados do projeto O Outro Lado da Bola. Jonas Campos e José Paes chegam no Gazeta Esportiva com o 3º episódio da série especial sobre a evolução do futebol na Bélgica. No capítulo de hoje, você vai conferir um bate-papo exclusivo com Mark Wilmots, maior artilheiro da história da seleção belga em Copas do Mundo com 5 gols. Ele criticou alguns métodos usados para a formação de atletas na Bélgica e ele chamou para si um pouco da responsabilidade pelo sucesso da atual geração de craques do país. Veja. Yes. Japan, Tunisia, Rusland and Brazil. 4 goals. Garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi, si je m'aime, garde à nous, garde à nous. Les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Prends garde à toi. Ah, les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Prends garde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Chegamos enfim, hein, Jorão? Chegamos, depois de mais ou menos 1 hora, aqui estamos no sul da Bélgica, município de Gingelon. Isso aí, distrito de Hasselt, ao sul da Bélgica, um lugar bem bonito, passarinhos cantando. Exato. E a morada de Mark Wilmots. Aqui, ó, a casa do Mark Wilmots, atrás Wilmots, da gente. Nosso entrevistado, ex-jogador e capitão da seleção belga, inclusive técnico dessa seleção na última Copa do Mundo do Brasil em 2014. Foi até senador, né? Foi até senador, eleito com mais de 100 mil votos aqui na Bélgica. Vamos entrar porque o cara já tá esperando a gente. Bora. Bora. Il faudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre est là de moi. Vamos passar as perguntas aí? Vamos. Eu acho que tem que começar daqui, ó. Tem que começar maciando, porque o cara é polêmico, né? Tem que começar daqui, ó. Qual o tamanho da evolução do futebol belga nos últimos anos? Boa, nosso objetivo de estudo, futebol belga. Começa tranquilo. Tu sais, l'évolution, c'est grâce à ces joueurs qui partent à l'étranger. Puis c'est une étape qui s'est mise en place. C'est à partir de 2009 où Dick Avocat a repris la sélection. Il m'a appelé pour être adjoint. Donc j'ai eu la chance d'être adjoint pendant 3 ans. Et c'est tout un enchaînement de choses qui s'est mis en place. D'abord les clubs qui ont fait des centres de formation dans les grands clubs. Donc ça veut dire que la jeunesse a été privilégiée. La fédération n'est pas responsable de ça. Ce sont les clubs qui sont responsables. Il faut redonner les choses justes. La fédération, comme moi j'étais entraîneur, je profite du travail des clubs et je sélectionne les joueurs. Mais où est-ce que le club travaille tout le temps? Je pense que les joueurs sont tout le temps dans les clubs. Donc nous, à part les avoir 7-8 jours, mais sur 7-8 jours, tu ne sais pas. Tu peux expliquer aux gens la philosophie de la fédération, mais si les clubs disent « nous, on ne suit pas ça, on fait autrement », tu n'as rien à dire. A gente pode ir pro lado, a experiência dele como jogador, treinador, a vivência dele na seleção belga e o que ele viu de evolução todo esse período. Quand j'ai repris l'équipe nationale comme entraîneur principal, on était 53e mondial. À partir de 3 ans, on est devenu premier mondial. Donc, l'écho, le choc qui s'est passé et la confiance qui est venue avec, d'une équipe nationale qui osait. En Belgique, on voulait toujours défendre. On n'osait pas. Bon, moi, j'ai changé cette mentalité-là. Moi, je veux défendre en avançant et je vais chercher l'adversaire. Mais ça, c'est une philosophie. Personne n'a raison, personne n'a tort. C'est uniquement une philosophie. Et on a mis cette philosophie en place. Et moi, je l'ai imposée et on a pris 28 points sur 30 pendant 2 ans. On s'est qualifié, on a fait une Coupe du Monde, mais j'ai privilégié, moi, la jeunesse. Ça veut dire que c'était à la Coupe du Monde au Brésil, en 2014, c'était l'équipe la plus jeune, avec le Ghana, je pense. Mais en mettant l'équipe la plus jeune, on lui donne déjà l'expérience d'un tournoi. Et ça, c'est très important. Comment tu peux aller à un premier tournoi? Le stress que ça engendre. D'ailleurs, moi, j'ai disputé 4 Coupes du Monde. Et les 2 premières n'étaient pas bonnes, parce que je voulais trop réaliser moi-même les efforts, tu vois. Et après, tu apprends avec le temps. Ça s'appelle le bagage et l'expérience. Comment vous voyez le travail des clubs, l'éducation intégrée au foot, avec le foot? Comment vous voyez ça? Mais disons que la difficulté, c'est souvent l'école.
Parce que les gamins sont à l'école de 8h30 jusqu'à 16h et on ne peut faire que des entraînements à 18h. Donc ils ont 4 entraînements. Donc le modèle allemand est différent parce qu'ils arrêtent à midi. Et tout ça, c'est une question politique. De se dire, est-ce qu'on fait vraiment de la formation? Il faut séparer le sport et le sport de haut niveau. Il faut donner la chance et les arguments à beaucoup de jeunes pour pouvoir le faire. Mais la difficulté, c'est le club, l'école et puis le repos aussi. Les gamins doivent étudier. Donc le football, c'est très aléatoire. Combien de gamins vont réussir sur 1000? Donc moi aussi, je suis de l'avis que l'école, c'est le plus important. Mais il faut essayer de leur donner les bases pour qu'ils puissent quand même, à un certain moment, 16-17 ans, peut-être évoluer vers une carrière professionnelle. 4-3-3, sistema tático implementado como padrão aqui na Bélgica para estimular o jogo ofensivo, vale a pena citar isso com ele. Ça, c'est un concept. Mais si tu n'as pas les joueurs pour jouer en 4-3-3, par exemple, bon, moi je suis d'accord avec des choses et je ne suis pas d'accord sur d'autres. Ça veut dire que rester sur un système qui est borné 4-3-3, l'Ajax l'a fait un certain temps, mais quand les joueurs partaient de l'Ajax, ils étaient perdus dans un autre système. Donc ça veut dire qu'à partir des qualités spécifiques du joueur, on lui dit tu peux jouer extérieur gauche ou extérieur droit. Alors il faut obliger tous les clubs de jouer 4-3-3. Parce que si les clubs ne veulent pas jouer 4-3-3, si tu n'as pas les joueurs pour jouer un 4-3-3, ben tu ne joues pas en 4-3-3. Il faut être assez flexible. Moi sincèrement, ça me fait rire. Les gens qui disent si on perd, c'est pas grave. Ah si, c'est grave de perdre. Je suis désolé. Oui, mais il faut le former. Non, tu le formes à l'entraînement, mais en match, ça doit être la guerre. Donc là, il faut bien différencier l'entraînement individuel, comme un latéral qui doit toujours travailler ses centres, mais en match, c'est la gagne. Maintenant, attention, il faut tout remettre. Tu as les 6 ans, les 10 ans, les 12 ans, les 14 ans. Chaque génération a des paliers à passer. Mais à partir de 12 ans, pour moi, c'est plus... Il faut évidemment former, mais c'est la gagne qui doit être dedans. Le système de jeu, la tactique, la stratégie. Et puis à l'entraînement, on peut individualiser tout ça. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort. O Wilmots tem uma história na Bélgica, 4 Copas do Mundo, tem todo um trabalho também sério com o futebol, experiência. É um cara também muito direto, né? Às vezes até polêmico. E claro que não existe milagre, existe um trabalho feito a partir da base, não é só tecnologia, não é só um programa de computador, é todo um conjunto. E esse conjunto de fatores coloca a Bélgica como uma das favoritas para a Copa do Mundo de 2018, assim como era uma das favoritas em 2014 e como já foi uma das favoritas também no passado, né? E a Bélgica nunca conseguiu chegar. A geração agora é muito boa, fruto de um trabalho feito na base, mas nem por isso também deixa de passar por escândalos. Surgiu hoje a informação de que o Courtois, né? O Courtois é acusado de vender informações da seleção belga na Eurocopa. Veja só a situação. Um espião no próprio país. Na verdade, todo mundo esquece que todos nós vivemos sob o mesmo regime, né? E é o regime do capital, né? E o regime do capital o que conta muito, uma das falhas é a corrupção. Então, muita gente se corrompe. O próprio Platini chegou a ser exorcizado da FIFA por corrupção. Quer dizer, o Platini foi um grande jogador. Então, esse negócio de falar, não, aqui tem, mas lá não tem, é mentira, porque tem também. O goleiro Courtois foi acusado pelo ex-treinador dele, que é pelo Mark Wilmots, que é o ex-técnico da Bélgica e comandante do time belga na Copa de 2014, que você viu aí na entrevista. Ele vendia informações, dava as informações para o pai dele horas antes das partidas. Hora do Mesa Quadrada é entrar em campo com o que aconteceu de pior no final de semana esportivo. Vini Rodrigues e Guilherme Camarda.
Fala, galera! Chegando com mesa quadrada na sua telinha. Fala, Vinícius Rodrigues. Fala, Guilherme Camarda. Pra você de casa, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à mesa mais quadrada do Brasil. E é o fim da segunda rodada do Brasileirão, hein, Vini? Pois é, ó, o Corinthians venceu não, goleou o Paraná, o Palmeiras ganhou do Inter, o Santos perdeu pro Bahia no último lance e o São Paulo entrou em campo com o Ceará, né? Aquele jogo que não pode ser considerado futebol. Vai lá, vamos lá, né? Vamos lá todo mundo, entre outras partidas, né, Vini? E tivemos algumas aulas de como se jogar futebol. Boa noite, alunos. Na aula de hoje vamos ensinar como se bate um escanteio. Com quem, professor? Com o professor Cleison. Se liga aí, ó. Aprendam direitinho. Agora com o professor Borja, alunos. Vamos ter aula de espanhol, professor? Não, de como se encobre o gol. Nossa, que legal. Top, né? Agora é com o professorzinho Evander. Ah, é aquele que vai jogar no São Paulo, né? Isso, dá uma olhadinha. Já tá aprendendo como se bater uma bolinha para o gol. Lindo, né? Ele é muito bom. E na quinta-feira passada, o Vitória da Bahia eliminou o Inter nos pênaltis. Mas tem um detalhe que ninguém observou, né, Gui? Apesar da classificação histórica da equipe baiana, tivemos uma jogada ensaiada sensacional. Olha essa jogada ensaiada, que maravilha, Vinícius! Pois é, o que aconteceu, meu amigo? Olha, são os trapalhões. Sensacional, vai eu, vai você, não vai ninguém. Vamos ninguém, vambora, pessoal. Vou pegar essa bola, pensou o D'Alessandro. Desencana. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por estarem sempre ligadinhos aqui no Mesa Quadrada. Participe conosco, mande sua mensagem com a hashtag Mesa Quadrada no Twitter, Guilherme. E também no Instagram, no @Mesa Quadrada Oficial, se quiser mandar recado pra gente. Comente nosso vídeo no YouTube também, no canal do Gazeta Esportiva, no canal do Mesa Redonda. E eu quero mandar um abraço pro Vitor Milek. Opa! Ele que tem uma sexy shop, né? Vende umas jereba lá às vezes. Um abraço, Vitória! Sempre ligado no Mesa Quadrada. Assim como Aurelino, o craque das embaixadinhas, que é fã do Mesa Quadrada. Ele que é de Cafelândia, interior de São Paulo. Abração, Aurelino! Beijo no seu coração e um beijo também na sua nádega esquerda. Um abraço, pessoal. Até semana que vem, domingo no Mesa Redonda. Muito bonitinhos. Foi o Ed que editou. Parabéns, Edson. Obrigado, Michele. Como é que os caras arrumam isso? Chico e Celso. Olha, a gente não queria falar, mas estamos fazendo sucesso no Zeuá. Estamos fazendo sucesso no Zeuá. Parabéns, gente. Vamos falar do Corinthians, vai? Claro. Estreia amanhã na Copa do Brasil contra o Vitória em Salvador. Nosso contato agora é com ele, nosso repórter Jonas Campos, que está neste momento no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do Timão. Boa noite, Jonas. Oi, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. É isso, o Corinthians treinou porque amanhã estreia na Copa do Brasil, 7h30 da noite, duelo contra o Vitória pelas oitavas de final no Barradão. Corinthians que é campeão paulista, líder do Grupo 7 da Libertadores, líder do Campeonato Brasileiro, 2 vitórias em 2 jogos. E por conta dessa sequência toda, o técnico Fábio Carille hoje promoveu uma atividade mais tranquila, o famoso rachão. Jogadores mesclados numa atividade bastante descontraída. Só depois o Fábio Carille separou os jogadores titulares que podem enfrentar o Vitória amanhã às 7h30 da noite no Barradão. Conversou com esses jogadores a respeito de jogadas de bola parada e já deu indícios que vai mexer no time em relação à equipe que venceu o Paraná, goleou no Campeonato Brasileiro no último domingo. São 3 mudanças: o Ralf na vaga do Gabriel, o Cleison na vaga do Matheus Vital e também o Maicon voltando na vaga do René Júnior. Falando no René Júnior, temos até imagens aí durante o rachão. Ele acabou sentindo o joelho, deixou o gramado do CT Joaquim Grava, acompanhado pelos médicos do clube. René Júnior, então, não viaja para Salvador. É desfalque, ele que não seria titular, mas estaria à disposição do técnico Fábio Carille no banco de reservas. Portanto, fora da estreia do Timão na Copa do Brasil, o René Júnior, que vem fazendo boa temporada, sendo bastante útil para o treinador corintiano. Falando no técnico Fábio Carille, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira aqui no CT Joaquim Grava e falou sobre essa sequência de competições,
falou que está muito feliz com esse esquema de rotatividade dos seus atletas, o elenco bastante rodado do Corinthians, e agora o Corinthians tem 3 competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, e o Carille garantiu, não vai priorizar nenhuma delas, olha só. Não prioriza nenhum, não é momento para isso, talvez lá na frente a gente possa pensar diferente, mas não é momento para isso. Estou muito confiante em rodar minha equipe, em tirar 2, 3 um jogo, 2, 3 outro, para que a gente tenha intensidade e entendimento, pela confiança que eu tenho dos atletas. Cleison, Matheus, às vezes que jogou foi muito bem, pode ser do lado, pode ser por dentro. Marquinhos Gabriel também, que a gente tem total confiança nesse atleta, enfim. Então, com isso, a gente tem discutido bastante ali para que a gente tome as melhores decisões e faça o grupo rodar, com isso, com outros jogadores participando mais. Aí o técnico Fábio Carille, focado agora na Copa do Brasil, na entrevista coletiva, ele também falou sobre esse torneio no esquema mata-mata, dá ao campeão uma vaga direta na Libertadores. Não tem mais essa história do gol qualificado fora de casa, uma competição bastante perigosa que exige bastante concentração, e o Carille falou justamente sobre isso, olha só. É um campeonato que ele é diferente, não tem mais o gol qualificado, a gente tem que estar muito atento em relação a isso. A gente tem a nossa forma de jogar independente do adversário, a gente pode subir mais a marcação ou menos, mas dentro da nossa ideia, dentro das nossas faixas, que a gente costuma cobrar bastante de cada atleta. Mata-mata não te dá chance de erro, não te dá chance de fazer um jogo ruim, né? Porque depois muitas vezes não dá mais tempo de reverter essa situação. Foi isso que eu já passei logo após o jogo do Paraná, que o Campeonato Brasileiro te dá chance de erros, você pode ter algumas derrotas durante o campeonato e você ser campeão brasileiro. Copa do Brasil, segunda fase de uma Libertadores, não te dá chance para isso. Por isso é importante a gente estar muito mais concentrado do que o normal para o jogo de amanhã. É isso, informações finais do Corinthians. Vale lembrar que o Roger, centroavante recém-contratado, não pode jogar a Copa do Brasil porque já defendeu o Internacional. Ele vem treinando normalmente, mas ainda não está à disposição do técnico Fábio Carille, não pode atuar nesta competição. E o Corinthians anunciou hoje mais 2 reforços, 2 apostas da diretoria, 2 jogadores que vêm de empréstimo do Nacional, o meia Thiaguinho e o atacante Bruno Xavier, jovens talentos que serão trabalhados para, quem sabe, conseguirem um bom futuro aqui no Corinthians, empréstimo até maio de 2019. Lembrando que o torcedor do Corinthians que não pôde viajar para Salvador, amanhã uma programação bastante interessante na Arena de Itaquera, ingressos por volta de R$10 ou R$20, eles poderão acompanhar a estreia do futebol feminino do Corinthians no Campeonato Brasileiro, 5h30 da tarde, contra São Francisco, e na sequência assistir num telão que será disponibilizado ali na Arena, o duelo entre Corinthians e Vitória, a estreia do Timão na Copa do Brasil, 7h30 da noite, no Barradão. Michele. Muito obrigada, Jonas Campos. E agora a gente fala do São Paulo, que só volta a campo no próximo domingo contra o Fluminense no Maracanã. O repórter Alexandre Silvestre tem as informações. Foi só um susto, o zagueiro Rodrigo Caio, que machucou o tornozelo no final de semana jogando pelo São Paulo contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Num primeiro momento, achou até que tivesse fraturado o pé, mas realizou vários exames. Ontem, uma ressonância magnética e não foi constatada lesão no tornozelo do Rodrigo Caio, que já está aqui fazendo o tratamento no Refis e deve voltar ao time dentro de 2 partidas, talvez para o jogo do dia 9, a volta da Copa Sul-Americana. O São Paulo empatou com o Rosário Central na Argentina 0-0 e no dia 9 do mês que vem recebe os argentinos aqui no Morumbi. Sobre Diego Souza, que quase foi para o Vasco da Gama, a diretoria não concretizou essa negociação, repensou o assunto, houve uma certa pressão interna. O Diego Souza é o segundo maior investimento do São Paulo para 2018. O clube gastou R$10 milhões pelo Diego Souza e ele ganhará novas oportunidades. Depende agora do Diego Souza para não voltar para essa prateleira de vendas. O tricolor no Campeonato Brasileiro soma 4 pontos, venceu na estreia o Paraná Clube no Morumbi, empatou na rodada passada no Castelão com o Ceará e agora se prepara para o jogo do domingo que vem no Maracanã. Ganhou 2 dias de folga, segunda e terça-feiras, e retorna às atividades aqui no CT amanhã para preparar o time para esse jogo de domingo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Vai dar Santos na nossa enquete de hoje, 62% dos votos. Beijo, tchau, até amanhã.